fish and start the meats and the rice and go to the salads and the desserts. Mlo mzima, si ndio? Okay, now we have seen that your ministry is not alone. Tumeona ya kwamba huduma yako haiko kivyake. Not at all. Si hivyo kabisa. Your ministry is part of huduma yako ni sehemu ya a bigger agenda of the Lord. Ni sehemu ya agenda kubwa zaidi ya To Bwana. establish the eternal, most glorious kingdom of God. Kuimarisha ufalme wa utukufu zaidi wa umilele wa Mungu. And I think that is value addition for your ministries. Na nakisia hiyo ni udhamana, hazina kwa huduma yako. Because you now know it's not just as small as it is, that church or that region or whatever it is you want to call small. It is not that small at all, whether you're going to hospital and just meeting that patient, praying for them. It is not small. Manake unajua sasa si kidogo vile unaonavyo. Iwe ni kanisa unachunga ama unaenda hospitali tu kuona mgonjwa. Si kidogo jinsi ambavyo unaona. Can we try Kevin now so you give you a rest and then you will be able to join? You're doing very well. You're now really flowing, but give Vincent rather a chance also. So, you know, he's my son, so we give him a chance also. Like we give everybody a chance, right? Hallelujah. 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 And so, na hivyo basi, we have seen very clearly tumeona waziwazi kabisa that whatsoever the ministry the Lord has given you, ya kwamba huduma yoyote ile ambayo Bwana amekupatia, it has a bigger impact, iko na athari kubwa zaidi, a bigger role. iko na wajibu mkubwa zaidi. It fits in. Inaingiana na. It sits at a place where it contributes towards the bigger agenda of God. E nós vimos hoje que todos nós, inaashiria ile agenda kubwa ya Mungu. mesmo que você seja violinista tocando diante do Senhor, ya kwamba sisi sote, whether it's just a violin, you're a violin player, you're worshiping before the Lord. você está simplesmente tocando essa flauta diante do Senhor. I don't want to use the word just. Or you are a flutist that is simply playing the flute, Ou touching você, buttons and playing that flute in front of the Lord. Ama wewe ni mcheza firimbi ambaye unaguza tu todos vile os dias, vidude na eles kuicheza sabem mbele que za você Bwana. está lá You are naquele somebody ponto that's de walking with ônibus, trucks. Every day you are known onde at that toda bus vez stop. em um tempo They know você you that every chega day at this time naquele I'm here, ponto he has de entered. ônibus Ama wewe com ni uma mtu pequena ambaye, bolsinha, That's a você diz, beautiful posso falar com Ama você a wewe ni mtu ambaye respeito de unajisikia Jesus? Every time at such a As time you have pessoas arrived at the bus stop. conhecem, as pessoas nesse estágio. Isso é um poderoso ministério, pregar o evangelho nos pontos de People know ônibus. you in that stage. That is a powerful ministry. kila mtu anakujua kwenye steni ya Todos te magari veem pale lá pa kuabiri todos magari, os unafika dias naquele unawaambia, je, trabalho, naweza kuambia chegando para as pessoas e pregando o evangelho. Um dia eles vão descobrir que você não está mais lá. Kila mara ikifika saa ngapi watu wanajua umeingia tena. Umeingia na ile bagi ndogo iko na tract ile na handbills, alafu unaongelesha watu kuhusu Yesu. Hata kama hilo ndio huduma lako, sasa Hallelujah. unajua ya kwamba hilo huduma sio ndogo. Então, mesmo que o seu ministério, não sei se eu posso chamar de pequeno, mas o ministério como simplesmente indo a um ponto de ônibus, de forma que você se torna conhecido. Eles sabem muito bem que quando chega 1h da tarde, você chega. Such that you are known. ya kwamba Mas nos umejulikana. sábados você sempre chega às 10 horas da manhã. Kila wakati Você wanajua diz, kwamba posso falar com inapofika você saa sobre 7 kamili Jesus? umekwisha wasili. But on Saturdays you are always Eu quero arriving 10 falar com o'clock in the você a morning. Lakini respeito da Jumamosi vinda kila do wakati unafika Messias. saa 4 za asubuhi. And you're saying, can I A talk to you Bíblia about diz que o Jesus? Na Senhor vai unamwambia, julgar je, o naweza pecado. kuambia kumuhusu I Yesu. want to talk to you about the coming of the Entretanto, Messiah. Ele está nos dando uma oportunidade de recebermos The Bible says Jesus. the Lord will judge sin. Todos Bíblia os inasema ya pecados kwamba que os Bwana homens atahukumu cometeram, dhambi. And yet he has given us a Jesus chance to levou receive na Jesus. Na ili hali cruz. ametupatia fursa ya kumpokea Yesu. O que All the falta para sins você man é has committed. simplesmente Dhambi zote você ambazo tomar mwanadamu conhecimento amezitenda. dele e Jesus então lived him on the recebê-lo. cross. Yesu alizimalizia All that msalabani. is remaining Quando is for you você to o recebe, simply ele vai acknowledge him and tomar accept os him. seus Kile ambacho pecados, ele vai kimebaki kwako remover wewe os ni seus pecados kukubali, e kumkubali na então kumpokea. ele vai When te you take him, considerar you take puro. away your sins and he will consider you pure. Unapomchukua ataondoa E dhambi zako então na kukufanya você kuwa vai wewe entrar no msafi. reino And de then you will Deus enter quando the ele kingdom of God vier when para a he comes for the igreja. judge. Kisha A utaingia Bíblia katika nos ufalme wa diz Mungu atakapolikujia Que o kanisa. salário do tells us pecado é a Biblia morte. inatuambia That the wages of sin É is por death. isso ya que kwamba hoje, ujira wa meu dhambi ni irmão, mauti. That's why today
Hiyo Eu ndio quero sababu leo encorajar hii, você. my brother, ndugu Receba yangu, I want to Jesus. encourage you. ninataka Em nikuhimize tudo que você fizer, ukampokee Yesu In whatsoever you do, katika chochote ufanyacho. vai fazer melhor o que você já faz quando você Wewe recebe uko bora Jesus. zaidi Então, katika quando você jambo hilo olhar as wakati suas unapompokea notícias, Yesu. today when you look você at your pode news, dizer que o Messias está vindo. Jesus. Na É ndio por isso que eu sababu achei nilidhani que eu kwamba deveria ni te vyema dar uma nipatie chance fursa ya de kumpokea They Yesu. receber know you Jesus. at that bus stop. Eles Wanakujua te katika hicho conhecem kituo naquele cha ponto mabasi. de Even the ônibus. mamas that are selling mangoes and fruits Até there, as they mamãs know que that estão at this time you will vendendo arrive. mangas Hata e wamama ambao frutas, wanauza eles maembe sabem que pale na nessa matunda hora na você nyanya wanajua sempre kwamba está kwa wakati chegando. fulani utafika. When a bus comes, you are hanging around the window. Wakati E quando basi o linapofika huko ônibus karibu chega, tu pale você na fica dirisha, na Or they janela allow do you to go and ônibus, greet people inside. ama ou wanakuruhusu eles te uende permitem kuwasalimia watu entrar ndani. e cumprimentar as preach inside pessoas. Alafu Então kisha você unahubiri prega mle dentro ndani. do Well, blessed ônibus. people, my name is Bem, povo Pastor Peter, abençoado, watu o meu nome wabarikiwa, é jina Pastor langu ni Mchungaji Pedro Peter. and I greet you Peter. in the name of the Lord. Na E eu ninawasalimia cumprimento katika vocês, jina eu la saúdo Bwana. I vocês want em to nome talk to you do about Senhor. Jesus this E afternoon eu quero before the bus falar leaves. com Na vocês a ninataka respeito de kuwazungumzia Jesus adhuhuri ya leo nessa kabla tarde basi antes do liondoke ônibus kuhusu The sair. Bible says our Lord Jesus A went to the Bíblia cross and he diz died for que o our nosso sins, Biblia Senhor inasema Jesus, ya ele kwamba foi para a Bwana cruz wetu e Yesu morreu Kristo pelos alikwenda nossos msalabani na pecados, akafia dhambi zetu, that he may give us a way. ya kwamba para que apate eles possam kutupatia nos dar njia. caminho. Mankind sinned. Mwanadamu A alitenda humanidade dhambi, So he deserves pecou, death. na hivyo basi então a anastahili humanidade kufa. merece a Jesus stepped morte. forward. Lakini Mas Yesu Jesus deu akakanyaga um passo mbele à And he said, frente. no, let me die on their behalf. Na E ele akasema, disse, "La hasha, não, wacha nife deixe-me kwa niaba morrer yao." por And then eles. after that, Alafu kisha He Então, baada ya depois hiyo, disso, akafufuka. ele and brought us the ressuscitou. glorious salvation E ele on the nos cross. trouxe a gloriosa wokovu wa salvação da utukufu. Many cruz. times Na hivyo Muitas basi we go through many vezes, things in life. tunapitia nós mambo passamos mengi por wakati muitas mwingine. coisas Ewe na dada, ewe vida. ndugu, I don't know what you are going through now. Ewe Eu dada, não ewe sei ndugu, pelo que sijui você está unapitia passando yapi sasa agora. hivi. But when we lay them down at the feet of Jesus, Lakini Mas quando nós tunapoziweka chini entregamos miguuni pa tudo nos Yesu, pés he's de able to Jesus, lift up the burden. anaweza Ele pode kuiondoa hiyo tirar o mizigo. nosso fardo. Ni muumbaji Ele é o wetu. nosso So today I want Criador. to give you a chance to receive Jesus. Na Então basi leo hoje eu inataka quero te kuwapatia dar uma nafasi ya chance de kumpokea receber Yesu. Start Jesus your day with the Lord. Na e uanze siku yako começar na o seu dia Bwana. com o Senhor. Tunaishi Nós nyakati estamos za vivendo ngumu, em tempos Where there is difíceis, mahali ambapo onde kuna há corona, corona, The economies are bad. uchumi as ni economias mbaya, estão Everything the ruins, Gen Z have poured out. tudo, kila kitu. agora Jini- tudo está sendo kizazi- derramado. We live Cha sasa. in difficult times. Tunaishi Estamos majira vivendo em ambayo ni tempos magumu sana. difíceis. These are the days in which to receive Jesus. Kwa hivyo huu ndio Então wakati esses wa são os kumpokea dias quando Yesu. nós recebemos And so then you find Jesus. people receiving Christ. Alafu Então unapata você watu descobre que wakimpokea as pessoas Kristo. estão But all recebendo I'm saying, Cristo. Lakini yote Mas ni tudo que eu yasemayo estou That no matter dizendo the ministry, ya kwamba é que não bila importa kujalisha o ni huduma gani ministério. ile. now you know you have a bigger part in the agora glorious vocês kingdom of sabem God. Sasa que unajua vocês uko têm na uma sehemu parte kubwa kabisa muito katika maior ufalme no wa utukufu wa glorioso Mungu. reino de And so Deus. don't minimize your ministry. Kwa hivyo Então, basi não msishushe minimizem o seu hizi ministério, huduma não zenu. subestimem o teu ministério. So, and your salvation too. Na wokovu Então, wenu a pia. tua salvação também. Your salvation is part of the bigger mission A to tua establish salvação the kingdom é of God. parte da Wokovu wenu ni maior sehemu missão de kubwa ya misheni kubwa estabelecer o ya kuimarisha reino de ufalme wa Mungu. Deus. And so we have seen that there are steps the Lord has laid out Então, towards nós that kingdom vimos of que God há Almighty. passos que o Basi Senhor tumeona determinou kwamba em kunazo direção hatua ambazo Bwana àquele ameweka reino do kuelekea Deus kwa tathmini ya hiyo Todo-Poderoso. siku ya Bwana. Okay. Yep. I may have to bring Cynthia again because he's really not making it. So again, there are specific steps the Lord has Então, laid há before passos us, on the específicos que o timeline Senhor towards that colocou glorious kingdom of diante God. de nós Kunazo naquela hatua ambazo linha Bwana do ameziweka tempo em kuelekea direção kuhusiana ao na huo ufalme glorioso wa Mungu wa reino de utukufu. Deus. And we had reached a place where now we realize that E there is nós the chegamos no lugar onde tribulation. agora tulikuwa nós já tumefikia mahali entendemos ambapo que tuligundua há ya kwamba sasa kunayo dhiki. tribulação. That is also one stage, one step the Lord Isto set também up é on the way to the estágio, glorious kingdom of God. passo Hiyo que o pia ni Senhor mojawapo ya estabeleceu hatua ambayo Bwana neste aliweka katika caminho njia em ya direção kuelekea ao katika ufalme wa glorioso Mungu. reino And de we Deus. see very clearly that the Lord has E nós divided the vemos tribulation muito into two. Na claramente tumeona que o wazi kabisa Senhor ya kwamba dividiu Bwana a tribulação amegawanyisha ile em duas dhiki katika partes. viwango viwili. The tribulation Dhiki A and the tribulação great tribulation. na e a dhiki kuu. grande And so it's tribulação. very clear. Na hivyo basi Então ni é wazi muito kabisa It's claro, very clear that the é Lord in muito his claro narrative, in his que o speech, Senhor, in na his sua instruction and narrativa, conversation, ni na wazi sua kabisa ya kwamba instrução, Bwana na katika sua usemi wake, conversa, katika
maelezeo yake. He does not want the church to enter the Ele tribulation. não quer que a igreja entre na tribulação. Because the events that happen there are
porque terrible. os Kwa eventos sababu que matukio acontecem lá yanayotendeka são pale ni ya terríveis. kutisha I kweli have kweli. seen them. Nimekwisha Eu já yaona. I os can vi. share one of them here globally. Eu Ninaweza posso shiriki compartilhar mojawapo ya hiyo desses kokote kote eventos ulimwenguni aqui hapa. When we were globalmente. preparing to go for the Venezuela revival, the Quando massive nós Venezuela revival estávamos that you see going on there now. nos preparando para ir para o massivo avivamento da Venezuela que vocês veem que está acontecendo agora, March 22nd, Machi tarehe 22 de 22 year março 2024, this year. do mwaka wa ano de 2024 mwaka 2024, huu. deste The ano. Lord spoke to me about the glorious O coming of the Senhor falou Messiah. comigo a Bwana respeito akanena da pamoja nami gloriosa kuhusiana na vinda do kukuja kwa Messias. utukufu kwa Mesia. And in that conversation, Na E katika naquela mazungumzo hayo it conversa, was in this direction. ilikuwa kuelekea Isso upande foi huu. nessa And by voice the direção, Lord said, Na kwa e sauti por Bwana voz o Senhor He disse, said, look, the king is coming in the sky. ele akasema, disse, tazama veja, mfalme o rei yuaja está vindo angani. no And when I céu. looked up, I saw that he had just arrived. He just E arrived quando eu olhei para cima, eu vi que ele tinha acabado de chegar, with tremendous glory. akiwa na com utukufu tremenda mwingi glória. The kabisa. golden crown that I have seen his E a golden coroa crown. de before. ouro que eu tinha visto, eu já tinha visto a coroa de ouro I've seen dele his golden antes. crown when he appeared to me in the sky and walked Eu across the vi sky. a I've shared coroa that de glory. ouro dele quando ele apareceu para mim no céu e ele andou através do céu. Eu já compartilhei isso globalmente. ambayo nimekwisha yashiriki. And so, but now, Lakini Então, basi mas sasa agora, hivi his glorious coming, katika na kuja sua kwake kwa gloriosa utukufu, that vinda, golden crown became more like diamond, aquela shining like diamond, gloriosa or like coroa crystal glass, tornou-se something como very shiny. diamante hiyo brilhante ou taji como ya cristal dhahabu brilhante, ikakuwa kama muito yaspi, ikakuwa brilhante. kama almasi ambayo ilikuwa inang'aa kama kioo. And then the glory of his coming E então covered a him in a very glória da tremendous sua way. Though I vinda could o see him, but cobriu you could de see the uma forma tremendous muito glory. tremenda. Alafu kisha ule Eu utukufu já wa tinha kuja visto, mas kwake agora eu pude ukamfunika. ver com a Ingawa sua ningeweza tremenda kumwona, lakini alikuwa glória. amefunikwa na utukufu kabisa kabisa. And then I saw the church taken up, pulled up to his feet from the earth. Então Alafu eu vi nikaona a igreja kanisa sendo likichukuliwa, tirada, limevutwa kutoka puxado para os duniani, pés kwa miguuni dele, pake. sendo tirado That da on that day terra. you must enter strictly based on the words of my tongue. Eu estou Ninakubariki falando, eu te milele kabisa na abençoo com o ufalme wa reino de mbinguni kwamba Deus siku hiyo para, de lazima Deus para que utaingia naquele dia você kuzingatia tu entre na maneno yangu ya kinywa. estritamente And so, pelas palavras da basi, minha língua. So Então, he took them and then they ele os disappeared. They levou. went into the Então glory. eles Akawachukua kisha desapareceram, eles wakatoweka, wakaingia entraram na katika glória. utukufu. And the cloud covered them. Alafu kisha E a wingu nuvem os likawafunika. cobriu. After that, then he showed me Israel. Kisha Então, baada ya depois hapo disso, ele me akanionyesha mostrou Israeli. Israel. But before he showed me Israel, Lakini Mas kabla antes ya dele me kunionyesha mostrar Israeli, he showed Israel, me the horsemen crossing this ele me direction. in front of mostrou me. The os 4 horsemen cavalos of the Apocalypse. atravessando, os 4 akanionyesha cavaleiros do wapanda Cavaleiros do farasi wanne wa Apocalipse nyakati za atravessando kinabii, assim, bem na minha wakivuka frente. namna hii mbele yangu. They were running very fast, very Eles swift. Eles estavam Walikuwa correndo wakikimbia kwa muito kasi, kwa rápido, muito haraka mno. And you know that they rapidamente. have wings. Na E unajua ya vocês kwamba sabem que wako na eles têm mabawa. And you know that their asas. wings are super white, glorious wings. E Na vocês unajua ya sabem kwamba que as mabawa asas yao deles ni são meupe asas ya super utukufu gloriosas, kabisa. So they brancas, ran here super together. gloriosas. Na hivyo basi Então eles wakakimbia mbele yangu corriam hapa assim pamoja. And the juntos. Lord said, behold the horsemen. Na E o kisha Senhor Bwana disse, akasema, eis tazama os wapanda cavaleiros. And farasi. they passed high speed like this. Na E eles wakapita kwa kasi passaram mno em namna alta hii. velocidade And the next thing I assim. realized, Alafu E a kitu próxima kilichofuatia coisa que eu nilichogundua percebi, right here, hapa bem tu mbele aqui, now zangu. the pale horse, the rider of the pale horse coming agora towards me. Sasa o mpanda cavaleiro do farasi cavalo wa farasi amarelo wa está kijivujivu vindo na minha akikimbia kuja direção. kwangu. And the Lord said, behold the pale horse. E o Senhor Kisha disse, Bwana akasema, veja o tazama cavalo mpanda amarelo. farasi wa Then after kijivujivu. that, okay. Then after that, then I Então, saw depois Israel. disso, Alafu baada então ya hiyo eu vi nikaiona Israel. Israeli. And I saw that soldiers were sitting at the border. There was a E eu vi a gate kind of border where que they can see one soldados another, the estavam other side is sentados Na na nikaona fronteira wale e wanajeshi havia walikuwa uma wamesimama cerca katika ule que dividia os dois walikuwa lados, wameketi de kwenye forma mpaka. que os que estavam sentados desse lado podiam ver os que estavam sentados do outro lado. na wale wa upande ule wangeweza kuona walio upande huu mwingine. And so, because of time now, we don't have much time. Então, And so, then a war broke out. então Alafu uma kisha guerra vita estourou. vikalipuka And there was a lot of gunfire. na E houve kulikuwa na muito mlio wa tiroteio. mtutu wa bunduki. And they stormed Israel. E Kisha eles wakaishambulia invadiram Israeli. They Israel. attacked. Wakaishambulia Eles atacaram. Israeli. Entered. Wakaingia. Ou seja, And eles so there was a lot of entraram. gunfire and serious Então war. Na hivyo houve basi kulikuwa na muito milio ya tiroteio e uma risasi na guerra vita muito vikali séria. zaidi. At one point, I saw the prime minister of Em Israel coming ponto, with his bodyguards, eu vi with his o soldiers secretly into the battle. o primeiro-ministro vindo Kwa wakati até mmoja, o local da batalha com Kwa os seus wakati mmoja soldados nikamwona waziri mkuu wa secretamente. Israeli E aquilo akija estava na muito, wanajeshi muito wake na ruim. walinzi wake kwa O siri primeiro-ministro akaingia vindo katika com os vita, seus com kumaanisha soldados, ilikuwa ele mbaya veio kiasi hicho. secretamente And so até the o Lord local said, da "No, run, batalha. go tell him to get out of
there. Então o Senhor Because once disse, those people corra, know he's here, diga they'll para do ele sair everything de to lá, kill him. porque Na, uma kisha vez que esse Bwana povo akaniambia, saiba que kimbia, ele mwambie está aondoke aqui, pale. eles Manake vão wale fazer watu de wakishajua yuko tudo para pale, matá-lo. Corra lá, watafanya tire kila ele kitu, de kila lá. bidii Manda kuhakikisha ele kwamba sair de wamemwangamiza, lá. wamemuua. And so Na hivyo Então, basi, I went and told him, get Eu out of fui here. e eu disse para nikaenda na ele, sai nikamwambia, fora ondoka daqui. hapa. It is too deadly, get out of here. Ni mbaya É sana, muito toka perigoso, hapa. sai He daqui. sneaked out of there secretly, also dangerous. Então Hivyo ele pia também akatoka saiu pale kwa siri, secretamente lakini pia kwa porque era hatari muito zaidi. perigoso. After that I saw the slaughter. Mas how depois the house disso eu of vi a Jacob was being slaughtered. matança, Kisha baada ya hiyo como que a nikaona casa de machinjo, Jacó estava jinsi ambavyo sendo nyumba ya Yakobo massacrado, ilikuwa morto. inachinjwa. And the kind of slaughter was such that when they cut off E o the head, tipo Na aina de ya machinjo matança ilikuwa era kiasi como kwamba eles estavam wanapokata kichwa, cortando a cabeça then deles. the body without the head Então, rotated o like this and corpo smearing sem blood. a cabeça The legs estava lá like se that, when they're contorcendo rotating e like as that, smearing pernas blood, se smearing blood contornando there. e Kisha ule mwili ambao esguichando hauna sangue, kichwa esguichando unapingilia na sangue. kubingilia Aquele na corpo sem kumwaga damu cabeça pale na ficou lá kuchochea se damu pale, contorcendo e o sangue kupaka esguichando. damu pale. And so smearing blood. Na hivyo Então basi kupaka esguichando damu, So there was a sangue. lot of blood. kwa hivyo E kulikuwa então na damu havia nyingi. So I muito have seen the sangue. slaughter that will take place in Israel. Então Kwa hivyo eu vi nimekwisha o ona massacre, machinjo a ambayo matança que vai yatatendeka acontecer em Israeli. But Israel. that event happens. Mas aquele That evento event happens after the rapture. Lakini tukio acontece hilo depois linatendeka do baada arrebatamento. ya unyakuzi. So you see a lot of war right now there. Kwa hivyo Então unaona você já vê prophesying muita war guerra right lá. now. Unaona E eu vita estou vingi pale, natoa profetizando unabii wa guerra vita lá pale. agora. So that means you can tell we're moving Então closer to isso that time. significa Hiyo que nós inakwambia ya estamos nos kwamba movendo cada vez tunaelekea mais karibu, perto tunasongea daquele mahali tempo. pale. For you as a church, it should tell you that E we are para about, vocês the como church, igreja, you are about to be taken isto away. deve Na te kwako wewe dizer que kama você como kanisa, hiyo igreja você inakwambia está kwamba prestes a karibu ser tirado tunachukuliwa. para And fora. that means you need to prepare very well. Na hiyo Então basi isso inamaanisha significa que você unahitaji precisa kujiandaa se vyema preparar kabisa. muito bem. The tribulation Então is agora not a meant, tribulação não for the é church. Na hivyo basi, para a dhiki igreja, sio não ya é para a kanisa. igreja. If you look at only two aspects of the Se tribulation, você olhar Ukiangalia tu apenas vipengele dois viwili vya aspectos da dhiki. number tribulação, one, Jambo la número kwanza, its name jina o lake nome does not relate to the church. não haihusiani está na kanisa. relacionado com a igreja. The book of Jeremiah, chapter 30, verse 7, O Kitabu cha livro de Yeremia Jeremias, mlango wa capítulo 30 30, mstari wa 7. versículo he calls 7, it the time of trouble for Jacob, the time of o Jacob's nome trouble. Anaita não é wakati wa taabu tribulação, kwa é Yakobo. o tempo da angústia de And Jacó. then, Alafu kisha Então, if you look at his purpose, se ukitazama você olhar o kusudi lake, propósito the deste purpose tempo, in that conversation Gabriel had with o Daniel, propósito Katika kusudi lake, naquela katika hayo conversa mazungumzo ambayo que Gabrieli Gabriel alikuwa nayo teve na com Danieli. Daniel, when he was talking to them in captivity, in Babylonian captivity, quando ele Wakati estava alikuwa falando com akiwazungumzia eles no wakiwa cativeiro mateka kule babilônico, Babeli. he was saying, and thy people Israel, ele Alikuwa disse: akisema, na teu watu wako povo Israeli, Israel, thy holy city Jerusalem. mji a tua wako santa mtakatifu cidade So the Yerusalemu. Jerusalém. 70 weeks were Então há for them. 70 Kwa hivyo, semanas majuma é 70 para yalikuwa eles, Ilikuwa é yao, para a nyumba casa ya de Yakobo. Jacó. The purpose of the 70th week is O to restore the house propósito of das Jacob. 70 semanas Kusudi é para la juma la restaurar sabini a ni casa de kurejesha Jacó, nyumba ya trazê-los de Yakobo, volta wamrudie para o Mungu. Senhor. And so, Na hivyo basi, Então, and that's why na hiyo ndio sababu então é por it is isso called the time for Jacob's trouble. inaitwa que wakati wa ela se chama taabu o tempo da kwa angústia nyumba de ya Jacó. Yakobo. And so let me divide it for you very well. Então, hebu deixe-me nikaigawanishe dividir para vyema kwa vocês ajili muito yenu. bem. Revelation chapter 6 to 9. Apocalipse, Ufunuo mlango capítulo wa 6 6 hadi ao 9. 9. That is called the tribulation. Hiyo Este inaitwa tempo se dhiki. chama And Revelation tribulação. chapters, again 6 to 9 is the tribulation. Tena Apocalipse sita, do Ufunuo 6 ao 6 9 hadi 9, chama-se hiyo ni dhiki. tribulação. Thank you. And then Revelation então, chapters 15 to 16, that's the great Apocalipse tribulation. Alafu kisha 15 Ufunuo e 16, 15 hadi 16, agora já é hiyo a ni dhiki grande kuu. tribulação. And there's a lot that happens there. Na E há kunayo muita mengi ambayo coisa que yanatendeka acontece lá. pale. Even Jesus talked about this time. Hata Até Yesu mesmo akazungumzia Jesus kuhusu falou a wakati huu. respeito Daniel deste talked about tempo. Daniel Daniel falou a akaizungumzia respeito deste kuihusu. tempo. Jeremiah chapter 30 verse 7. Jeremias, 30, capítulo mstari 30, wake wa versículo saba. Before we go to 7. Matthew 24 and Daniel 12. Antes de Kabla irmos tuende a Mathayo Mateus 24 na 24 Danieli e 12. Jeremiah Daniel 30 verses 9. 4 to 7 if you will. Yeremia 30 Jeremias mstari wa 4 30, hadi do wa 4 ao 7. 7, It says the following. Anasema ele diz yafuatayo. o seguinte: These are the words the Lord spoke concerning Israel and Judah.
Estas são as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. E assim diz o Senhor: cries of fear are heard. Choros e gritos de medo são ouvidos. Terror, não paz. Ask and see. Pergunte e veja. Acaso homens podem dar à luz a filhos? Então, por que eu vejo cada homem com as suas mãos na cintura em posição de uma mulher que está dando à luz? Com suas mãos na cintura e no estômago, como uma mulher que está prestes a dar à luz. E cada face está pálida. Quão terrível será aquele dia. Nenhum dia será como aquele novamente. Será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dele. Então o Senhor vem muito claramente que depois que a plenitude do número dos gentios tiver entrado, em Romanos 11:25, então ele diz, este tempo então chega. Quando o arrebatamento acontece, então este tempo, este evento então começa. A tribulação começa. E em Mateus 24, o próprio Jesus disse, Matthew chapter 24 verse 21. Mateus 24, 21. The Lord Jesus said the following. O Senhor Jesus disse o seguinte. Ele diz, pois haverá uma grande angústia, uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais, jamais haverá outra. Ele diz o seguinte, que até mesmo as guerras do mundo, se você colocar todas juntas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se você colocar essas duas guerras juntas, não podem se comparar com este tempo. Por que ele chama este dia? Ele chama o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. É assim que ele o chama na Bíblia. Então, mesmo que você pegue ISIS, Al-Qaeda e as atrocidades que eles cometeram, colocar tudo junto, ainda assim não se compara com o que vai acontecer naquele tempo. Ele está dizendo, mesmo que você pegue o Holocausto, o Holocausto onde a cada 3 judeus foram mortos. What is that now? I said 1 out of every 3 was killed. Quando a cada 3 judeus foram mortos, it cannot still be equal to that time. Ainda assim não pode se comparar com aquele tempo. É por isso que em Zacarias 7, do 13, de 3 a 9, ele diz, para que vocês possam entender quão terrível é aquele dia e que você, como igreja, você pode evitar de entrar lá. Ele diz, Zacarias capítulo 13, versículos de 7 a 9, ele diz, desperte espada contra o meu pastor. I may need you, Cynthia, because I need to run. We don't have much time. We have a council meeting ahead of us here. And so, just take it over, Cynthia. So it says, Zechariah chapter 13, I'm reading verse 7 and 9. Zacarias capítulo 7, do 7 ao 9, ele diz, desperta, ó espada, contra o meu pastor, against the man who is close to me, contra o homem que está próximo de mim, o meu companheiro, declara o Senhor Todo-Poderoso.
vira o pastor e as ovelhas se And I'll turn dispersarão. my hand against the little ones. E voltarei a minha mão contra os In the pequeninos. whole land declares the Yahweh of hosts. Em toda a terra declara o Yahweh dos 2/3 will be struck exércitos. down and perish. 2 out of 3. 2/3, ou seja, 2 a cada 3 This serão 1/3 mortos. I'll put into the fire, E este 1/3 que sobrar eu os farei passar pelo and fogo, I'll refine them like silver, e eu os refinarei como test prata, them like gold. e os purificarei They'll como call on ouro. my name, Eles and invocarão I meu will nome, answer them. e eu lhes responderei. E eu They are direi, my people. eles são meu Then they will povo. say, E então eles dirão, o Senhor, Ele é o nosso Deus. Então é isso que ele quer dizer. Isto. He's saying a time of Ele está distress as dizendo has never been seen before tempo de until then. angústia como nunca foi visto antes até aquele dia. In Daniel 12 verse 1 it says the following. Em Daniel 12, versículo 1, ele diz o seguinte, About that very time. a respeito deste Aleluia. exato tempo. I'll finish it for you in a moment. Don't Aleluia! worry. Even in your churches, just be at peace. Eu vou terminar daqui mais um pouco, não se preocupem. And then it says, Daniel chapter 12 Então ele verse 1, it diz, says, Daniel at that 12, a time, partir Michael, the do 1, great ele prince who diz, protects your people will arise. naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. There will be a time of distress such as has never happened from the beginning of nations until then. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações Then it até says, at então. that time your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Então ele diz, naquele tempo, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Then verse 5 now Daniel responds. Número 5 agora, versículo 5, Daniel Then I, Daniel, responde. looked, and there before me stood 2 others, Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros. one on this bank of the river and one on the opposite bank. Um na margem de cá do rio e outro na margem de One lá. of them said to the man clothed in linen who was above the waters of the river, Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do how rio, long will it be before these astonishing things are fulfilled? quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas estupendas? Verse 7 is key. O versículo 7 The é man chave. clothed in linen who was above the waters of the river lifted his right hand and his left hand towards heaven. O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, este é Hashem, ele mesmo, dizendo, será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo finalmente for quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Isso é sério. Ele está dizendo que um anjo estava deste lado do rio e o outro anjo estava do outra margem do rio. Você sabe, algumas vezes, quando você está tendo com uma conversa com alguém, mas você está se referindo a outra pessoa. O seu consumidor é outra pessoa. Você está falando com uma pessoa, mas na verdade o teu foco é outra pessoa. Então você sabe que você está falando com uma pessoa, mas o seu alvo é outra pessoa. Você quer estar falando, na verdade, com outra pessoa. Como quando você está falando com alguém e aí tem um muçulmano perto de você, você está falando com alguém, mas você quer que o muçulmano ouça. Então é impressionante. Então, um dos anjos na margem perguntou para este ser que estava de pé sobre as águas do rio, vestido de linho. E então eles perguntam, quanto tempo até que estas coisas se cumpram, estas coisas que vão acontecer com Israel?
yatimizwe Israeli. Yeah. And so, Então, so what happened for those o que he's saying acontece? that the principle, he's saying this principle Então, said it would este be for principal 3.5 que years. está sobre as águas, ele diz 3 anos e meio. Itakuchukua miaka 3 na nusu. But look at this now. Lakini Mas tazama olha hivi isso sasa. agora. He lifted his right hand towards Ele Hashem, levantou a sua mão direita em direção a Hashem. and then his left hand towards Hashem. Halafu Então a mkono sua wake mão wa kushoto esquerda em kuelekea direção a And he Hashem. invoked his name. He said, "He that lives E ele forever." invocou o seu nome e disse: aquele que vive para sempre. And then he said, "It must happen for 3.5 Então ele Alafu disse: akasema, "Haina budi isto kutendeka tem que kwa miaka acontecer 3 por na 3 nusu. anos e Lazima meio. itendeke kwa miaka 3 Hapana, na nusu." kuna shida na Kiswahili pale. They might translate the opposite message. That's my fear. Yeah, that's opposite. They will translate the opposite. Another message, which is not the Lord's message. It might be a problem down there. He swore, and that is also Ele the jurou. certainty that the rapture will happen. E isto também é a mesma certeza de que o arrebatamento vai Because we know that acontecer. when that sets in, the church has been Porque raptured. nós sabemos que quando isso acontecer, a igreja terá sido And so arrebatada. this is very important. Na kwa hivyo Então hii isso é muito muhimu sana. importante. So we have Revelation chapter 6 and 9. Então nós That is temos the first half of the Apocalipse tribulation. capítulos de 6 a 9. Isto é a primeira metade da tribulação. And then Revelation chapters 15 and 16, the second half. Então Apocalipse 15 e 16 é a segunda metade. And we don't have time to go through it all, but if Nós you não go temos there tempo and read para it, ir it's para tudo, unbelievable. mas se você for lá e ler, é inacreditável. You see in Revelation chapter 6, the first Você half vê alone, em Apocalipse capítulo 6, a primeira metade. you see that the Antichrist comes out. Você vê que o anticristo ele aparece, Verses 1 and 2. versículos 1 e And 2. then you see later comes Então down the você vê horseman depois, with the red, bloodshed, veio, comes então and the versículo sword, 2, taking away depois peace from você the vê earth. o cavaleiro do cavalo vermelho, ele vai tirar a paz da terra e vai matar So pessoas. there is bloodshed. First of all, the Antichrist Então, comes. primeiro vem o Deception. anticristo, o engano, primeiro And then o there is anticristo, o bloodshed and engano, war. então há derramamento de sangue e After that, you guerra. see that there is tremendous Depois famine. disso, você vê que há uma fome And the tremenda. Lord has already placed a very ancient E o coin in my Senhor já hand, and he colocou told me uma to line moeda up with muito them and antiga buy na minha some mão grain. e me disse para entrar na fila com eles lá e então comprar grãos. Pamoja na wao. To line up with them and buy some grain. Para And when I bought entrar the na grain, it was fila not com eles sufficient para even for comprar my grãos. own meal. E quando eu comprei os grãos, não era suficiente nem mesmo para a minha própria refeição. Hata kwa ajili ya chakula changu mwenyewe. And then after that, the pale E horse, então, depois diseases disso, coming and death. o cavalo amarelo, as enfermidades vêm e vem a morte agora. Yanakuja na kifo sasa. And then you see that out of the activity of the Então você horsemen, vê 1/4 que of the pela earth is atividade killed. dos 2 cavaleiros, billion quarto da terra é morta. 2 bilhões de pessoas. Robo moja ya ulimwengu quarto wote da mzima terra. wanauawa. Hiyo ni bilioni três- 2 ya watu Os watakufa. 4 And you cavaleiros see vão still during that matar. same time, Na unaona E você katika vê que majira durante yale aquele yale, mesmo tempo, there is the butcher, kunayo há um machinjo, massacre, there is a slaughter kunayo há uma machinjo matança that takes place, ambayo que inatendeka. acontece. and people are crying, their souls are E crying. as "When will the pessoas Lord estão revenge?" gritando e pedindo vingança, que o Senhor vingue eles. After that, from verse 12, you see Depois that there is disso, a no massive versículo global 12, você earthquake. vê que há um massivo terremoto global. The sun turns black, turns like O a sackcloth sol covered it, goat hair, se torna everything is there. escuro It is a como terrible time. tecido de crina negra, tudo fica escuro. Será um tempo terrível. A lua se torna em sangue, The vermelha stars como are falling sangue. onto the earth. As estrelas estão caindo na And terra. then you see verse 15, the kings are, Então você instead vê of no repenting, versículo they are 15 trying to hide. que em vez de se arrepender, os reis da terra estão tentando esconder-se. And then Halafu E então they ask who can stand.
Eles perguntam, quem pode suportar os cavaleiros? Depois disso, mais juízo. Durante totalmente até o capítulo 9. Capítulo 8 é severo. Você vê uma ira muito severa que sobrevém à terra. A primeira você vê quando ele soa, quando a trombeta soa, então uma mistura de sangue e granizos cai sobre a terra. Mvua ya mawe ikianguka duniani. The mixture of blood and hail is hurled, pours onto the earth. Uma mistura de granizo e fogo e sangue são misturados e lançados sobre a terra. E 1/3 da terra é queimado. 1/3 das árvores é queimado. 1/3 de toda a planta verde é queimada. E vai sempre 1/3 para que todos possam saber que é Deus que está fazendo isso. Ele já determinou que será 1/3. Então, uma enorme montanha incendiada lançada nos oceanos e 1/3 do oceano se torna em sangue. Versículo 8. 1/3 das criaturas do mar morreram. 9, versículo 9. E 1/3 das embarcações são destruídas. Ou seja, é destruída as linhas de suprimento. Mfumo wa utwalizi. And then he says, the third angel sounded again, then a star ablaze. Então ele diz, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela incendiada, queimando como uma tocha e destruiu 1/3 dos rios e das fontes das águas. As águas se tornaram amargas e 1/3, muitas pessoas morreram. E novamente, 1/3 das águas se tornaram amargas. Agora, 1/3 da lua é ferido. 1/3 das estrelas são feridas. 1/3 do sol é atingido. 1/3 do dia, 1/3 da noite. E assim por diante, muito severo. E então os gafanhotos demoníacos. Então, há 3 níveis desses juízos que ele estabelece aqui. Mas o que o Senhor está simplesmente dizendo é isto. É que você não vai querer entrar lá. Você vai querer preparar as suas igrejas muito bem para que eles possam ser arrebatados. Então, depois disso, agora tem a segunda vinda de Cristo. E esta é a cronologia dos eventos no processo do passo a passo que o Senhor determinou em direção ao glorioso reino de Deus. Ambayo Bwana aliwekeza katika kuja kwa ufalme wa Mungu. And the book of Zechariah chapter 14, I've handled that briefly when I was in No Jerusalem. livro de Zacarias, eu lidei com este livro rapidamente enquanto eu estava em Jerusalém, o capítulo 14. E então eu lidei com eles a segunda vinda de Cristo para Jerusalém. Nilikuwa Jerusalemu, nilikuja moja kwa moja hewani na nikashughulikia swala hili la kukuja kwa pili kwa Mesia pale Jerusalemu. We can read it very fast, but it's a big Nós podemos ler rapidamente, mas é um grande tópico. Um dia eu devo vir e abrir isto para vocês. The book of Zechariah chapter 14. O livro de Zacarias, capítulo 14. Abram comigo lá, povo abençoado nas suas igrejas. Zechariah chapter 14, I'm reading verses 1 Zacarias and 5. 14, eu vou ler dos versículos de 1 a 5. And he says the following. E ele diz o The seguinte: day of the Lord is coming, o dia do Senhor vem. when your Jerusalém, possessions will be plundered and divided up within your very walls. quando os seus bens serão saqueados e divididos I'll dentro dos gather all seus the nations muros. to Jerusalem to fight against it. Eu reunirei todos os povos para cercarem Jerusalém e lutarem contra ela. A cidade será capturada
as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Vai ser horrendo. Ele diz, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará e guerreará contra aquelas nações, como ele fez no dia da batalha. Naquele dia os seus pés pisarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se moverá para o norte, metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Then the Lord my God will come and all the holy ones with him. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos com ele. Então agora, na contagem regressiva em direção ao eterno reino de Deus, tem a eternidade passada, então a cruz. Antes da cruz é a eternidade passada. O Senhor estabelece a era da igreja, que está prestes a chegar ao fim, então o arrebatamento. E então a tribulação, os primeiros 3 anos e meio da tribulação, e então vem a grande tribulação. Depois disso, a segunda vinda de Cristo dentro dessa linha do tempo. Quando agora ele vem para Jerusalém, o Messias agora está vindo com os santos que foram arrebatados, vocês que estão sentados aqui, quando ele está vindo para Jerusalém. E da mesma forma, ele também estabelece a cascata e o desenrolar do arrebatamento, da forma como ele descreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, toda a cascata, a sequência dos eventos. E ele dá detalhes de como aquele dia vai acontecer. Ele declara que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois do som da trombeta e a voz do arcanjo, e então depois os que estão vivos são trasladados. Waliokufa wafufuke wanyakuliwe, halafu wale ambao ni watakatifu wenye haki walio hai wanyakuliwe, wageuzwe na kunyakuliwa. And so, então, da mesma forma como ele desenrola a cascata do arrebatamento, que haverá a voz de Deus, a trombeta de Deus, uma voz de comando. And then after that, e então depois disso, ele diz, aqueles cristãos que morreram antes, eles ressuscitarão, a alma deles vem com o Senhor, os seus corpos são glorificados, e então os vivos são trasladados da mesma forma. Basi watafufuliwa, halafu nafsi zao zitaunganishwa na zile miili ambazo zilikuwa zimegeuzwa katika njia ile ile. Da mesma forma como o Senhor estabelece a cascata do arrebatamento, aqui ele estabelece também a mesma cascata da segunda vinda de Cristo. E você vê muito claramente aqui que em um pequeno resumo, o Senhor está vindo para libertar Jerusalém. Porque ele diz que um pouco antes dele chegar, Jerusalém cai. Os exércitos inimigos atacam e capturam a cidade. Você pode imaginar aquele dia?
And then after that, Halafu E baada ya então, hiyo, depois there will be disso, the fleeing. patakuwa na haverá kukimbia, a fuga. kutoroka. When half of the inhabitants of Jerusalem will flee, quando a metade dos habitantes de Jerusalém fugirão, and they will go by the valley, Halafu e eles watapitia passarão bondeni, pelo and then they'll go vale, through Bosra into Petra, which is e current eles Jordan. passarão através de Bosra até Petra, que atualmente está na Jordânia. E então, depois Then you disso, hear that now the Messiah comes então to você liberate the ouve city. que agora o Messias vem para libertar a cidade. And he takes it Aleluia! over. na E ele anaichukua. toma And posse then he dela. builds his city, I think it's 50 miles E by 50, então it's a huge city, ele almost the size of a constrói country, a the sua country Israel. cidade 50 milhas por 50 milhas, 80 quilômetros por 80 quilômetros, uma enorme cidade, quase o tamanho do país And de then after Israel that, then agora. he builds Então, his depois temple disso, on the Temple Mount. He ele raises it. levanta o seu templo, ele constrói o seu templo no monte do templo. In that vision, Naquela visão, the Lord lifted me up above o the Senhor earth, me in the levantou clouds. acima da terra, nas nuvens. And then he showed me Jerusalem. Então ele me mostrou How the Messiah Jerusalém. will build it. Como que o Messias vai Remember me, I see the construí-la? finished product. You showed me the Lembre-se que eu Jerusalem vejo o built now by the produto Messiah. final. Ele me mostrou agora Jerusalém reconstruída pelo Messias. iliyokamilika. Kumbuka mimi akinionyesha ananionyesha wakati imemalizika, wakati sasa ishajengwa na Mesia. So he showed me the city of Jerusalem Então, built already. Ele me mostrou a cidade de Jerusalém já construída. While I was still looking at the city of Então, Jerusalem, then enquanto now eu ainda he estava raised olhando the para a Temple Mount cidade like de this. Jerusalém, então ele agora levanta o monte do templo assim. The temple of the Lord. O templo do And that will Senhor. be the millennial temple. E este vai ser o templo do milênio. Then the voice came from this side. Então a voz veio deste And lado by voice he said, e por voz ele disse: Sim, Jerusalem is the center of the earth. Jerusalém é o centro da terra. Turn with me to the book of Ezekiel Abram chapter 5. comigo no livro de Ezequiel, capítulo 5. Ezekiel chapter 5 verse 5. Ezequiel, capítulo 5, If you versículo see verse 1, from 5. verse 1 it says the Se Reza você judgment vê, of the Lord. E você vê o trono do juízo do Senhor. Okay, the Reza blade, Yahweh, the Reza judgment of God. Your Bibles, you can see it there. Você pode ver nas suas God's Bíblias. Reza of judgment. Deus, ele traz o juízo. But we're reading verse 5. Mas nós vamos ler o versículo In verse 5 5. he says the following. No versículo 5 ele diz o This is what the seguinte: sovereign Lord, the Yahweh of hosts, Hashem Assim says. diz o soberano Senhor, Yahweh dos exércitos, Hashem. This is Jerusalem. Esta é Jerusalém. This is Jerusalem. Esta é Which I have set in Jerusalém, the center of all the nations, que eu estabeleci como centro de todas as with nações, countries all around her. com nações ao redor This dela. is tremendous. Isso é tremendo. Remember when I was in Porque in vocês se Mexico lembram quando eu estava no México and warning them to stop worshiping Santa Muerte e advertindo-os para não adorarem and Santa start preparing Muerte for the coming of the Messiah. e começaram a se preparar para a vinda do Remember the Messias. dream when I was in Monterrey. Lembre-se this no is now in sonho quando Kenya, eu estava em but when I was- Monterrey. which is good, you can show it, it is true. Sim, aqui é no focus on me now. Quênia. Mas foca em mim agora. So I was in Monterrey, the city of Monterrey. Então eu estava em Monterrey, na And you cidade see de there the mountains Monterrey, of Monterrey. e você vê as montanhas de And I gave a Monterrey. prophecy of an earthquake that took less than 24 E eu hours in a dei church. eu profetei um terremoto que demorou menos de 2 horas para acontecer na igreja. Iglesia Agua Viva, the church of the, Na the living igreja water. That's how in Água Espanol, Viva. Agua Viva. Igreja da Água Viva, em Monterrey. Água Viva. Água Viva. And Água so in Viva. that Sunday service, Então, naquele culto de I domingo, said, I see an earthquake hit this mountain, and I eu see it's a disse, unique earthquake. Because eu white vejo stones fall terremoto from the atingindo top of the este mountain monte, downwards. porque vai ser um terremoto muito significativo, muito diferente, específico, porque eu vejo pedras brancas pulando no topo das montanhas.
kwenye mlima huo. And it's amazing, the next day. E é impressionante, porque no próximo dia, no dia seguinte, o terremoto atingiu aquela montanha por volta da tarde. E as notícias diziam que era um terremoto muito único, muito específico e estranho, porque pedras brancas estavam rolando de cima do monte. Há pedras brancas que rolaram de cima do monte. Então, vocês se lembram que naquele tempo, eu mostrei para vocês em Menengai que o Senhor, Ele raspou a minha cabeça. O Senhor raspou a minha cabeça no sonho. E Ele também raspou a minha barba com a sua própria mão. E então Ele dividiu meu cabelo em 3 grupos. Um deles, com uma faca muito afiada, Ele cortou, Ele picotou meu cabelo assim. E outra parte do meu cabelo, Ele levou na praça da cidade e Ele mesmo incendiou o meu cabelo. Então, a terceira parte, Ele soprou o meu cabelo que se espalhou pela terra. Então vocês viram o que aconteceu no México até hoje. Até mesmo recentemente tiveram uma eleição. E naquela eleição, mais de 300 candidatos foram mortos. Mais de 300 foram mortos. 300 candidatos foram mortos. Então, mais de 300 candidatos foram assassinados. E os terremotos e tudo mais. Então, é sério. Em Ezequiel 5:5, ele diz, foquem no profeta todos. Ezequiel 5:5, ele diz, esta é Jerusalém. Mas ele acabou de raspar a cabeça do profeta. Ele acabou de raspar a cabeça do profeta. E aquela cabeça agora está nua, de pé ali. E então ele diz, esta é Jerusalém. Em outras palavras, ele está dizendo, esta cabeça raspada, esta é Jerusalém. Hiki ndiye Yerusalemu. The one that are placed at the center of the earth, where the aquele que eu coloquei no centro da terra, onde o fundamento, a pedra fundamental da terra está, onde Abraão sacrificou Isaac. Kuna jiwe la msingi la dunia nzima. Where the foundation stone of the earth is. Onde a pedra fundamental da terra está. On that temple mount, at that place where naquele monte do templo, naquele monte onde Abraão ofereceu Isaac. Alimchinja Isaka. Swahili, but he said, everybody knows that, right? I just need to say this because of time and my feet are paining now. So, it's very serious. Então, é muito sério. Very serious because muito sério, porque ele está dizendo que esta cabeça raspada, esta é Jerusalém. This shaved head, this is Jerusalem. Esta cabeça raspada, esta é Jerusalém. Dos versículos 2 até o 4, ele está falando do juízo da navalha está acontecendo. Foca em mim agora, todos. É o juízo da navalha. Em outras palavras, eu coloquei Jerusalém no centro da terra. That when she worships, she's an example. Para que quando ela adorar, ela é um exemplo. And that the worship may come from her, and the e para que a adoração possa vir dela, e a adoração da terra dela vai sair, vai inundar toda a terra, para que todos possam adorar o Deus de Israel.
Mungu. This is Jerusalem. Hii ni Esta é The only Jerusalém, place where the o visions of único God lugar are. Mahali onde pa estão pekee as ambapo visões de kunayo maono Deus. ya Mungu. Right now there are no visions. Sasa hivi Agora hakuna mesmo maono não há walikuwa Until I visões. went there recently. Hadi Até nilipoenda quando eu pale fui lá When the visions recentemente, came back, he é showed quando me as Yahweh visões wants to come back, voltaram and he e really ele me touched the mostrou ground, que the ground, Yahweh the quer ground, the voltar ground, he e ele missed it tocou so no much. chão, ele He girou, just girou, so girou, long girou, like this, porque and ele it's like sentia tanta as if he saudades missed dele. coming for so long. hivi majuzi ambapo nilikuwa pale, ndipo akanionyesha maono yale ambapo Yahweh alishuka Como katika se por wingu muito wake, tempo na ele akafikiria tinha namna hii saudades de kwenye vir e mchanga tocar kabili naquele chão. nilifikiria. So many times just on the ground, on Por the soil, muitas vezes girando no chão, no chão, no chão, no solo, no solo, no solo, girando, girando, girando. A glória girando, girando, tocando em Tanfu. Ele se levantou agora, significando eu tenho saudades de vir aqui. Ai, Akasimama namna hii kumaanisha amekosa sana kwenda pale Yerusalemu, kurudi Yerusalemu. This shaved head, this is Jerusalem. esta cabeça raspada, essa é Jerusalém. The one that I declared as the city of visions, where the prophets Aquela are, que eu where the visions declarei of que é God a are. cidade das visões, onde os profetas estão, onde as visões de Deus estão. The city that bears the Temple Mount, A the cidade house que of the tem Lord, o the monte do mountain of templo, the a Lord. casa do Senhor, o monte do Senhor. But because of her fall, Mas por causa da queda dela, apostasia, backsliding, retrocesso, rebelião, desobediência. Agora olha, isso é Jerusalém. but thank God he comes back when there is a flee. Mas people graças a flee. Deus ele volta, So porque there are quando as events pessoas before the estão second coming, fugindo, when there is nations are coming, então os attacking eventos Jerusalem, people depois da fleeing, segunda vinda, as nações devastation happens atacando, in the as city. pessoas fugindo, devastação acontecendo na cidade. Watu wanatoroka. Kuna matukio ambayo yanaelekea mahali pale, halafu mataifa yamekusanyika dhidi ya Yerusalemu, halafu watu wanatoroka. It says there are precursor Ele events, the diz, events that happen before the second há coming. eventos que precedem a segunda vinda. And then, can Vincent take over? The events that happen before the second coming. Os eventos que acontecem Kunayo antes da matukio segunda ambayo vinda. yatatendeka kabla Mesia anarudi. The events that happen before the second coming. Os eventos que acontecem antes da segunda vinda. And those events you have seen involve an army E aqueles gathering there eventos que and você attacking vê há Jerusalem and exército Jerusalem falls. reunido lá, eles atacam Jerusalém e então Jerusalém cai. And then there is the fleeing of people through the valley. Então há a fuga das pessoas através do And vale. then there is also the Então, ravaging and devastation há that também the enemy does to a the city. assolação e a devastação que o inimigo faz com a cidade. And so when the Messiah comes, you can tell Então, he's quando o coming to Messias vem, liberate você pode Jerusalem. dizer que o Messias está vindo para libertar Jerusalém. And his feet step on the Mount of Olives. E o pé dele pisa no Monte das Oliveiras. And then he liberates Jerusalem. Então ele liberta Jerusalém. After liberating Jerusalem, Depois de libertar Jerusalém, então ele constrói a cidade. Então ele levanta o templo do milênio, o seu templo, no monte do templo. Hekalu la kutawala miaka 1000 katika mlima wa hekalu. And then the enemy armies again Então gather os exércitos in inimigos se reúnem em Armagedon. at the valley of Megiddo. Eles se reúnem no vale de Megiddo, wanakujikusanya kule katika bonde la Megiddo, Near a place called Masada. karibu na mahali paitwapo perto de Masada. Presco And so Masada. then, after he has built the lugar city, he goes chamado there now Masada. with the raptured church, his army. He goes Então, and he decimates the enemy. Ele He agora finishes vai them com a there. igreja arrebatado, ele vai lá com seu exército e ele destrói os exércitos inimigos e os dizima todos. He finishes the enemy. Anamaliza Ele adui. acaba com o Then inimigo. he now goes for his bride who Então was depois hiding in disso, Petra. Remember Revelation ele 6, vai 12 para verse 6? buscar a sua noiva que está escondida em Petra. Lembre-se de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 6.
Revelation 12:6, which says that Apocalipse 12:6, que diz que ela foge. Israel foge para um lugar específico no deserto que foi preparado para ela, onde Deus a protegerá por 3 anos e meio. Palipoandaliwa kwa ajili yake jangwani. And they hide there for 1,260 E eles se escondem lá por 1.260 dias, que são 3 anos e meio. Watajificha pale. Watajificha pale. That's okay. Swahili, my legs are tired now. I need to get out of here. So then he goes for them Então, now. ele vai buscá-los After agora. he has decimated the enemy, he has Depois que ele spattered their destruiu blood. o inimigo, Their blood has esguichou o spattered on sangue his dele. garments now. Lembra que Baada ya o kumwangamiza sangue yule adui deles na esguichou damu nas yao vestes do imemwagika kwa Senhor. vazi lake sasa. And that's why Isaiah 63 says E the é following. por isso que Ndio sababu Isaías Isaiah 63 ele 63 diz asema o yafuatayo. Verse 1, who seguinte: is this from Edom, from Bosra, A partir with his do garments versículo stained crimson? Ni nani Quem huyu é este que atokaye vem Bosra ambaye de anatoka Bosra de Edomu Edom kutoka com as Bosra suas mwenye mavazi vestes yaliyotiwa manchadas de madoa vermelho? mekundu? Who is this robed in splendor, striding forward in the greatness of his victory and strength? Ni nani Quem huyu é este aliyevikwa que cheo vem e na avança a kifahari passos anayetembea largos, kwa ukuu wa nguvu vestido num zake? manto de esplendor na grandeza da sua força? Ni mimi ndimi Sou eu nisemaye que katika falo, haki mwenye proclamando nguvu vitória, za kuokoa. poderoso Your para garments salvar. red like those of one treading the winepress. Ni kwa Por que nini suas mavazi yako roupas ni estão mekundu kama vermelhas como yule de quem pisa as akanyagaye uvas do shinikizo la lagar? I zabibu? have trodden the winepress alone from the nations with no one, all throughout no one was with me. Eu Nimekanyaga sozinho shinikizo la pisei as zabibu uvas peke no lagar e yangu. das Kutoka nações mataifa ninguém hakuna esteve mtu aliyekuwa comigo. pamoja Their nami. blood spattered on my garments. O Nimewaponda sangue kwa miguu deles kwa hasira yangu na damu esguichou yao nas minha ikamimini roupa, ikamwagika kwa respingou mavazi na minha yangu. So you roupa. also find it in the book of Revelation chapter 19. Então você verses 11 também and acha 21, isso no the livro second do coming of Apocalipse Christ. Pia 19, unaipata katika kitabu cha Ufunuo do 11 a 19, 21, a 11 segunda hadi vinda de 21, Cristo. kuja kwa pili kwa Mesia. And then after that, Alafu E kisha então, depois baada ya disso, hapo, then now the millennial reign. kisha Então, sasa agora o utawala reino wa miaka milenar. 1000. Those are the events he has set up in the Estes são os countdown towards eventos the que ele coming of the estabeleceu glorious na eternal contagem kingdom of God. regressiva Hayo ndiyo em matukio ambayo direção ameyaweka à kuelekea katika gloriosa vinda do tathmini ya reino de kuelekea kwa Deus. kukuja kwa ufalme wa Mungu wa milele. After the millennial reign, you know, in Revelation Depois chapter do 20, reino verses 11, milenar, 15, there's você the vê great Apocalipse white throne 20, do judgment. 11 ao Baada 15, ya ule utawala você wa vê então miaka lá 1000 o katika juízo do kitabu cha grande Ufunuo trono 20, branco. 11 hadi 15, basi kuna kile kiti cheupe cha hukumu cha Mungu cha And after enzi. that, you get now Revelation E depois chapter, disso, então, você but tem- let me touch on the following. Deixa-me There is the tocar no capturing seguinte. of the Antichrist and the false prophet Há and thrown. They a are thrown into the lake captura of fire. do Hebu anticristo e do nikaweze falso kuishika hii profeta, que kuielezea hii eles são ya kwamba lançados kuna kule dentro do kushikwa kwa lago de mpinga Kristo fogo. na yule nabii wa uongo na kutupwa katika ziwa liwakalo moto. In Revelation chapter 19. Katika kitabu cha Apocalipse Ufunuo capítulo 19. Those are key 19. milestones towards the glorious eternal kingdom of Estas God. são Hizo ni hatua pedras kubwa kubwa kuelekea kwa fundamentais, kukuja kwa chaves, ufalme wa em Mungu wa direção à utukufu. And gloriosa then in vinda do chapter Messias. 20, verses 1 and 3, an angel appears Então, with a chain, the 20, capturing versículos of the de 1 devil a 3, himself. Alafu o katika anjo Ufunuo aparece 20 com uma mstari wa corrente kwanza hadi para wa tatu, capturar malaika o próprio anajitokeza hivi na diabo. kuja na kushika kumkamata yule mnyororo na kumfunga yule mnyororo na kumtupa. Even if you just listen to yourself, you realize you're not making sense. Yes. So an angel appears with a chain and a key, and he Então, captures um anjo the aparece devil, com uma ties him corrente e and uma locks him in chave, the abyss. ele agarra o Malaika diabo, o anajitokeza amarra, akiwa o na prende ufunguo com na a corrente mnyororo na e o lança kumkamata no ibilisi na abismo. kumtupa kwenye shimo. And so, Na hivyo basi, and then you Então, have the great white throne judgment, então Revelation você tem chapter o 20, 11 juízo and do 15. grande alafu trono uko branco, na kiti cheupe cha Apocalipse enzi cha capítulo hukumu, 20, do 11 Ufunuo ao 20 15. mstari wa 11 hadi 15. And then after that, Revelation Então, 21 depois disso, and 22, Apocalipse then you have 21 e the 22, new earth, the new você heaven, tem and the new a nova Jerusalem. terra, o Alafu novo that is now the céu e a eternal kingdom. nova Alafu Jerusalém. baada ya hiyo Este Ufunuo agora é o reino 21 eterno. kuanzia mstari wa kwanza hadi 22 uko na mbingu mpya, dunia mpya. Ay, it's tremendous. Ni ya ajabu kweli É kweli. So in tremendo. finishing, this is the instruction of the Lord. Então, para kumalizia, basi terminar, haya ndiyo esta é a maagizo ya instrução Bwana. do If you can Senhor. focus on me and write also at the same time, it will be okay. Se But just você write as foca much. em This is mim, now extremely escreva o more máximo que important. você Again, puder, this is porque isso é also muito extremely importante. important. Hii ni Isso nyeti também é kabisa kabisa. extremamente importante. So he's saying Kwa hivyo Então, ele está anasema dizendo in the book of 2 Thessalonians chapter 3, no livro de chapter 2, rather, verses 3 and 8. Tessalonicenses 2 2, Thessalonians chapter 2, verses 3 segunda and 8. Tessalonicenses Wathesalonike wa pili 2, mlango wa pili mstari versículos wa de 3 2 na 8. a He says the following. 8. Ele Anasema diz o yafuatayo. seguinte:
2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 8. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 versículos de 3 a 8. Okay. It says the following. Ele diz o seguinte: Don't let anyone deceive you in any way, for that day of tribulation, that day of the Lord, the time of wrath, that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. The man doomed to destruction, o homem que está destinado à destruição. Exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Now, that's a very good thing. Agora, isso é uma coisa muito boa. Porque enquanto ele está agora descrevendo este tempo, olhe, foque agora no profeta, ele está dizendo o seguinte. Nós estamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 2 a 8. Foque no profeta do Senhor agora. Ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que naquele tempo, quando isso acontecer, haverá um templo para Israel. Agora mesmo, há uma mesquita. Então isso são boas novas. Quando ele diz que naquele tempo o anticristo virá e se assentará no templo para ser adorado, esse será a segunda parte da tribulação. Mas uma coisa que você pega daí é que, uau, então naquele templo não terá mais a mesquita, haverá um templo para o Senhor. Então isso significa que agora haverá um templo. The good news that now there is a temple. Esta é a boa notícia, que agora haverá um templo. E este é o templo da tribulação que eu vi. Então, você sabe que lá dentro eles estarão sacrificando sacrifícios físicos. E o Senhor diz, vai lá, diga para eles, mas o Cristo já ressuscitou. Mas a boa notícia é que ele está dizendo que haverá um templo lá naquele tempo. Então, eu estava compartilhando com algumas pessoas aqui ontem que quando eu vou para Israel, agora os ultra-ortodoxos vêm a mim. Ultra-ortodoxos. Okay, I don't know how to put it, but the extreme orthodox. São os extremistas, os radicais, ortodoxos. E eu estava falando com um deles que veio, eles vieram e disseram, quem é você? Por que você me faz lembrar de Moisés? Então, quando eu falei com eles, um deles, eles vieram agora mais frequentemente. Eu vi que aquele era um advogado que foi treinado em Harvard. Can you take it over? Okay, you have work to handle this department, right? Just streamline it, yes. That normally is a sign of, okay, just handle it. So now, então agora, quando eu estou conversando com ele, eu descobri que ele é um advogado treinado em Harvard. Eu acho que era o segundo mestrado dele. Mas quando você olha para ele, você não diria isto. Então ele diz, toda semana eu vou, toda manhã eu vou tirar, libertar as pessoas que estão nas delegacias de polícia, eu vou lá para representá-los como advogado, para eu poder removê-los das celas e libertá-los. Eu disse, realmente? Ele disse, sim, porque
you know, I know this. If you go there, you get to know. Então, eu sei disso. Porque o monte do templo está sob controle dos muçulmanos. E o que tem lá agora é uma mesquita. Onde Abraão ofereceu Isaac. Onde costumava haver adoração e a glória costumava vir, agora tem uma mesquita. Toma cuidado quando o Senhor traz para vocês a sua hora da visitação. Cuidado. Agarre esta hora. Porque ele vem com a nuvem. Isto é sério, agarre isso muito bem. Não brinque com isso e diga, eu não quero isso. Não, pior que você pode fazer com o Senhor é indiferença, é tentar ignorá-lo. Pior coisa que você pode fazer, ignorar Deus. Ele veio. A sua hora da visitação veio e você não reconheceu. Quando ele se levantar, e vai ser muito ruim. Quando a graça se retira, ele retira a bênção de Deus, o amor de Deus, a misericórdia. Oh, é chocante, é chocante. Quando a graça vai. Kênia, não permita que ele se levante. Não permita. Ao contrário, tenho certeza de que vocês tenham um tabernáculo. Porque agora mesmo não há nenhum templo. E ele visitou aqui. Então tenham certeza de que vocês tenham um templo do Senhor aqui. Porque este será o primeiro templo do Senhor na terra. O único templo da nuvem de Deus na terra será nesta terra. Se vocês construírem. Brasil queria construir, mas se você construir, então o único templo do Senhor na terra será aqui. E isso será sempre igual à eternidade daquela nação. E então, também vai ser o único templo do Senhor no mundo gentílico, na história da terra. O único templo da nuvem de Deus no mundo gentílico. Isso será histórico. Então, é histórico. Mas ele estava me dizendo que toda manhã ele tem que correr até a corte para libertar aqueles que foram presos no monte do templo na noite anterior, porque tentaram adorar lá. Katika mlima wa hekalu. Wale ambao walikamatwa. Vincent, can you do this? And so this is serious. Isso é sério. So he says. Então ele diz. Porque eu estava discutindo com ele todas estas coisas que o Senhor estava dizendo. Porque isso era muito alto, porque eu sei que eles estavam transmitindo para as pessoas mais altas. Então, toda manhã ele tem que tirar as pessoas que foram presas no monte do templo. And so, então, it's under the Muslims. Isso está sob o domínio dos muçulmanos. And it was Abraham who offered Isaac e foi Abraão quem ofereceu Isaac lá. But they say, mas eles dizem, Abraham offered Ishmael there.
ya kwamba Abraão ofereceu Ismael lá. Ai, cuidado quando a sua hora da visitação vem. Por favor, reconheça. No livro de Malaquias, capítulo 1, ele diz: oh, que alguém feche as portas daqueles templos para que eu não tenha que nem ver aqueles sacrifícios inúteis. Dera alguém fechasse a porta daqueles templos. Quando ele decide fechar, quando você está entrando lá, a busca é séria. Não, nenhuma Bíblia é permitida lá, nenhuma bandeira israelense é permitida lá, nenhum Talmud é permitido lá, nenhum Torá é permitido lá, e você não é permitido dizer Shama lá, você não pode dizer Jesus lá, não te é permitido dizer Hashem, Elohim, não te é permitido. Está debaixo do domínio dos muçulmanos. E o templo do Senhor será construído lá. Então, aqueles que tentam adorar lá são presos. A razão pela qual este advogado é impressionante, porque até mesmo a minha equipe dizia: como é que os ultra-ortodoxos vão até vocês? Eles não vêm a você, eles não vêm a nós. E quando ele diz: eu estive na corte para agora remover 2 pessoas da prisão. E ele diz: você sabe por que eles foram presos? Porque não te é permitido orar no monte do templo. Mas eles foram presos porque simplesmente eles ficaram lá olhando para aquele lugar no monte do templo onde Abraão sacrificou Isaac. Eles simplesmente ficaram lá olhando e os lábios deles se moviam. Só os lábios deles se moviam. Eles pensaram: você tem que estar falando com um ser superior. E foram presos por causa disso. Simplesmente movendo os lábios. Então, quando a sua hora da visitação vem, como agora para o Quênia, a nuvem veio. Eu chamei Yahweh Hashem, ele mesmo, meu amigo, veio. E a evidência é o massivo avivamento que vocês estão vendo, e você é o produto dela, desse avivamento. Alguns de vocês não eram nem pregadores há alguns anos atrás. Agora vocês são poderosos pregadores da justiça, preparando a igreja para o reino do qual nós estamos falando. Então, quando o seu momento da visitação vem, toda a evidência está aqui, aleijados andando, 2 dias atrás aleijados andando, a evidência está aqui. Menegai 7 Kisumu está vindo novamente, e será como se uma bomba nuclear fosse lançada dentro da reunião. Ouça isso agora. Cuidado quando o seu momento de visitação vem. Não brinque com isto. Ele pode te colocar num lugar onde você não pode nem mexer os seus lábios. Você deve estar falando com um ser superior. Ele diz: quem dera alguém fechasse a porta daqueles templos para que eu não tenha que suportar e
esses sacrifícios inúteis. Realmente foi fechado e agora Israel não tem nem mesmo um templo. Eles somente têm a sinagoga central de Jerusalém lá na cidade. Então, se você construir o tabernáculo da nuvem de Deus, agora vai ser o único templo de Deus na terra hoje. Mas quando agora você lê aqui as boas notícias de que o anticristo entra no templo do Senhor, isso significa que, então haverá um templo agora. Então todas estas guerras vai levar a uma demolição lá e o templo será construído. Aleluia. Inamaanisha kwamba kutakuwa na hekalu, kumaanisha kwamba vitu vitatendeka na ile msikiti ya Kiislamu. Wacha uvumi. He's saying, manake hizi vita zote unaona ikitendeka, all these wars you're seeing, they will todas estas guerras que vocês estão vendo vai culminar com Israel construindo o templo do Senhor. Itamalizia Israeli kulijenga hekalu. Can you put Rabbi Yehuda? Você pode colocar Rabino Yehuda comigo lá no parlamento. Você pode colocar aqui na tela o Rabino Yehuda no parlamento. Sim. Rabino Yehuda. Ele era o diretor do Instituto do Templo. Então, o Instituto do Templo são eles que estão planejando a construção do templo. E vocês podem ver, eu estava compartilhando com ele, nós tivemos um jantar e eu estava dizendo para ele que o Senhor fez um download para mim durante 32 noites consecutivamente como que o templo deve ser construído. Mas aqui, a boas novas é que finalmente o templo será construído. Essa é a boa notícia que você pega daqui dessas más notícias a respeito do anticristo. E ele diz, versículo 5, vocês não se lembram que quando eu estava com você eu costumava dizer-lhes todas estas coisas? Mas agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu tempo devido. Ele está falando a respeito do anticristo, o homem da iniquidade. Porque o poder secreto da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, o mistério da iniquidade. Whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy with the splendor of his coming. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Deixe-me terminar com esta instrução, porque agora é tempo de terminar e então irmos para a reunião do conselho. Agora, ele está dizendo, isso é o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que a iniquidade já está acontecendo. Que a dispensação da escuridão e da iniquidade já está reinando. E ele está dizendo que essa conversa foi falada com a igreja em Tessalônica, a primeira igreja. Já havia sido dito para eles que o mistério da iniquidade já estava acontecendo. Quanto mais agora, então? Como, por exemplo, vamos pegar um exemplo de quanto que isso aumentou agora. Em Sodoma e Gomorra, eles eram homossexuais, todos. Ele disse, todos os homens. Eles saíram para corromper, para atacar os anjos. A Bíblia diz todos, literalmente todos já eram homossexuais. Mas então, você nunca ouviu dizer que havia um orgulho gay em Sodoma e Gomorra. Você nunca ouviu que havia cirurgia
cirurgias para transgêneros, onde as pessoas iam operar operações para se tornarem moças. Se você vai no Brasil, na verdade, eles são mais mulheres do que as próprias mulheres. Eles são mais femininas do que as mulheres. Hapana, sasa wewe utafukuzwa, maskofu watakufukuza hapa. Cynthia, take it over. Yes. Wale washoga ambao wamefanya upasuaji wanaume wakageuka kuwa wasichana ama wanawake, huwezi mtambua kati yake na wasichana, na mara nyingi hao wanaonekana ni wasichana zaidi kuliko hata wasichana asili. So it's very serious. Então, é muito sério. A intensificação da iniquidade. Sodoma e Gomorra não faziam o orgulho gay, a parada gay, e eles não faziam cirurgias de transgênero para mudar de sexo. Então, só por isso você vê que a iniquidade aumentou muito. Mas ele está dizendo que até aquele momento, aquele que está detendo, ele tem feito um trabalho excelente segurando, porque você nunca ouviu alguém dizer que o anticristo está lá em eles estão lá. Você nunca ouviu alguém vir e dizer que o anticristo estava perto de um shopping center e então as pessoas vêm querendo entrar para comprar. Então, eles vêm e falam com aquela pastora, significando que aquele que o detém, tem detido ele perfeitamente, por muitos anos. Por mais de 2000 anos, o Espírito Santo tem detido ele. Aquele que o detém. E você sabe que esse é o Espírito Santo. Somente vocês, como país, vocês nunca vão chegar nem perto. Ou mesmo nas Nações Unidas. Você não vai ouvir nunca uma lei no parlamento dizendo: nós queremos liquidar com Satanás e estabelecer uma lei. Nós queremos passar uma lei para acabar com Satanás. Você não tem poder suficiente para isso. Somente Deus pode agarrá-lo com uma corrente e amarrá-lo e lançá-lo no abismo. Então, se você ouvir que aquele que o detém vai continuar detendo, isso é Deus, o Espírito Santo. E porque no livro de 1 Coríntios 6, dos versículos 19 a 20, ele está dizendo que vocês são o templo do Espírito Santo. Agora vocês também se tornaram instrumentos para restringi-lo. É isso que ele está dizendo aqui. Então deixe-me explicar para vocês, se vocês focarem no profeta agora, todos contato olho no olho agora, porque eu quero terminar. Ele diz o seguinte, que entretanto, se você olhar toda a Bíblia desde Gênesis, você pode ver que o Senhor está sempre restringindo o domínio da iniquidade. Você pode ver imediatamente, já desde a criação do homem, o diabo veio para destruir a agenda de Deus em Adão e Eva. E então, naquela queda, o Senhor veio com Gênesis 3:15, a forma de como restringir a iniquidade. Gênesis 3:15. Quando ele diz que a mulher dará à luz a um filho, ela dará à luz a um filho.
Son filho, Tosha. varão, Hallelujah. varão, And he will come aleluia. and crush the head of the serpent Ele virá e esmagará a cabeça da serpente to restrain wickedness. para restringir a And if you iniquidade. move on now, E se você continuar se movendo agora para Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24, you see the Lord saying, oh, no, no, no. você vê Man o Senhor has now dizendo, fallen. não, Let's não, not não, o allow them homem to agora access the tree caiu. of life. Não vamos Take permitir que eles his leaves, acessem eat a and árvore live da forever vida. in wickedness. E Then vão he shuts tomar the as door suas with a folhas, cherubim então of viver para glory sempre em to pecado. stop man Então vamos fechar e from vamos accessing colocar the os tree of querubins life da glória and eating para it in impedir that o homem de wickedness ter and sin acesso à and árvore da blossoming vida and e flourishing in the comer whole dessa earth. árvore That da is another vida of em restraining pecado, wickedness. para que o pecado não se alastre por toda a terra. Isso é uma outra forma de restringir a iniquidade. Ili kwamba asiwe mwovu milele. Hiyo ni njia ambayo Bwana anakuja. Alafu uovu ienee hapa, he blossom and flourish in this place. Halafu E uovu para que uenee o na kuenea pecado na não kuzaa na kunawiri floresça mahali neste hapa. lugar. Another place where the Lord again restrained the Um dominion of outro lugar wickedness. onde o Senhor agora também restringiu o domínio da iniquidade. And then you remember Enoch. Então vocês se lembram de When Enoch is Enoque. raptured, Quando Enoque foi that was arrebatado, another moment again when the Lord is showing the aquele earth, foi look, the outro way is momento this one. novamente quando o Senhor mostrou para alguém na terra, olha, o caminho é To este restrain aqui. wickedness from Para flourishing and blossoming restringir and a taking iniquidade e dominion. impedir de florescer e tomar o Then say, domínio da look, terra. be righteous, Então ele walk está dizendo, veja, faithfully with God seja and justo, enter heaven. ande fielmente com Deus e entre no céu. And then during the days of Noah, E então durante os dias de he Noé, says the following. ele diz o In Genesis seguinte, chapter 6, em Gênesis capítulo my 6, spirit will not contend with wicked men forever. meu espírito não contenderá com o homem I'm iníquo going to para wipe them out of the sempre. face of the earth. Eu vou varrê-los para fora da Genesis face da chapter terra. 6. Gênesis From verse 1 it capítulo says, 6, a partir do When versículo 1 human ele beings had diz, began to increase in number on the earth, quando os and the seres daughters were humanos born unto começaram a them, aumentar, quando os seres humanos começaram a aumentar na terra e as the filhas sons of dos God saw that the homens, daughters of humans were começaram, beautiful, and so they married os them filhos de off Deus as they viram chose. que as filhas dos homens eram bonitos e eles começaram a casar-se com aquelas que eles escolheram. Then the Lord said, my spirit will not contend with wicked men forever. Então disse o Senhor, meu espírito não contenderá For they com are o mortal, homem and their para days are sempre, 120 years. porque eles são mortais, são carnais e os seus anos serão somente 120 anos. Os nefilins estavam na terra And naqueles also dias. afterward, the sons of God went to the daughters of humans and had children with them. Então, posteriormente, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens They were e the tiveram heroes of filhos old, the men deles. of renown. Eles foram os heróis do passado, os homens famosos. The Lord saw the great wickedness of the human race that had become on the earth. Again, the Lord saw how the great wickedness of the human race had become on earth. Então o Senhor viu que a perversidade do homem tinha And aumentado that na every terra inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era And the sempre Lord regretted somente that he para had o made mal. human beings on the earth. E o Senhor se arrependeu de ter feito um ser And his humano heart sobre a was deeply terra troubled. e o coração dele foi So the Lord cortado. said, I'll wipe from the face of the earth the human race that I have created. Então disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem, a And raça then humana que eu finally, criei. he killed the entire earth and saved Então, only 8 finalmente, people. ele matou a terra inteira e salvou somente 8 pessoas. Another place where the Lord O restrained outro lugar onde o wickedness, Senhor restringiu a iniquidade, where he holdeth him back, onde ele segurou that he may not full a blown, may iniquidade not blast para out. que não se espalhasse para toda a You remember terra. too well also Vocês se lembram muito bem the também Tower of Babel. a Torre de Babel. When they became wicked and they wanted to be Quando eles se tornaram iníquos e eles agora queriam florescer naquela iniquidade, ele veio novamente, confundiu a língua deles e os espalhou e ele restringiu a iniquidade. na kustawi katika huo uovu, tena akashuka na kuchanganya lugha zao na akawatawanyisha katika miisho ya dunia.
Babilonia. Remember in Sodom and Gomorrah, Vocês se lembram em Sodoma e Gomorra, where he wiped them out with fire. onde ele os destruiu pelo fogo. And again he restrained E wickedness. novamente ele restringiu a iniquidade. Vocês se lembram do When he Egito? judged severely, Quando ele julgou severamente, novamente para restringir a iniquidade. even when the judgment Vocês se came, Babylon lembram and all quando these judgments, os juízos vieram na Babilônia, todos aqueles juízos, that was God restraining wickedness from aquilo taking foi dominion. Deus restringindo a iniquidade para que não dominasse, não tomasse domínio. Então agora, quando Cristo veio para a cruz, Genesis 12 verse 3, Gênesis 12, versículo 3, through him all the nations will que be através baptized. dele todas as nações serão batizadas Refrain wickedness. para restringir a iniquidade. Em Gênesis 22, Sacrifice him on Moriah para sacrificá-lo no Monte Moriá, to restrain wickedness. para restringir a iniquidade. Quando ele foi para a He died cruz, resurrected ele morreu e and ressuscitou, restrained wickedness. e ele restringiu a iniquidade. E ele está dizendo Even now, que até mesmo when he has sent his agora, servants, quando ele enviou seus focus on servos, this now. foca In nisso Haiti. agora, no Haiti. Repent. Stop the Arrependam-se. witchcraft. Parem com a feitiçaria. No Chile, arrependam-se, parem com o homossexualismo. México, arrependam-se, parem de adorar a Santa Morte. Yushushina, Nepal, Sichuan, China. Arrependam-se, pá, julgando, restringindo a iniquidade Until COVID. até o Covid. Restraining wickedness. Restringindo a Touching iniquidade. it to repent, don't Eu do it. estou tocando neste ponto. Arrependam-se, não façam isto. In Brazil, repent, otherwise No Zika Brasil, virus is arrependam-se. Caso contrário, o Zika vírus está vindo. Recently, repent, otherwise floods are coming Recentemente, until today. arrependam-se, porque senão as inundações estão vindo. Até hoje há inundações. Qual é a mensagem? If you look very carefully, Se você olhar muito cuidadosamente in the book of Revelation 17:17, no livro do Apocalipse 17, podemos ler agora Ulisikiza vizuri tu. 17:17. 17:17 Apocalipse 17, says the following. ele diz o You can read from seguinte. verse 13 first. Vamos ler do versículo 13 em diante, primeiro. It says, Ele diz: they have one purpose and will give their power and authority to the beast. eles têm um único propósito, é dar o seu poder e a sua autoridade à besta. No 17 ele For diz: God has put into their hearts to accomplish this purpose by agreeing to hand over their royal authority to the beasts until God's words are fulfilled. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder e a sua autoridade para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Então, é um exército. Agora mesmo o Senhor está construindo o seu exército e o inimigo está construindo o seu exército. Então, Apocalipse 19, quando finalmente aqueles dois exércitos se encontram agora. Se você normalmente fala com aqueles que estão na primeira fila, na linha de frente, eles estão falando que eles estão ansiosos por ter contato com o inimigo, porque vai ser fogo e fogo. Finally, we gain contact with them. Finalmente nós vamos ter contato com eles. Apocalipse 19, quando finalmente os exércitos do Senhor, Ele está construindo um grande exército, as pessoas estão recebendo Cristo, se preparando para o arrebatamento, e naquele dia Ele voltará com seu exército. Novamente o diabo está construindo seu exército, mas haverá um exército no vale de Armagedon, e lá o Senhor virá e Ele vai vir, e Ele vai alinhar, e Ele vai matar todos, matar um. E Ele vai cortar eles em dois. Vocês vão querer fazer isso quando voltarem com o Messias, certo? Então eles estão voltando com aquele exército para fazer guerra no Vale de Megido.
Megiddo. And the devil will have gathered his army also Na there. pia E o shetani diabo atakuwa também vai amekusanya reunir o jeshi seu lake mahali exército pale lá. pia. You guys will be ready to do it, Na right? E nyinyi watu vocês mtakuwa estarão tayari kuitenda. prontíssimos para Revelation 19:16. fazer isso, Ufunuo certo? 19:19 Apocalipse anasema. 19:19 He ele says, "Then I diz, saw the ele beast, diz, Kisha nikamwona então yule eu vi a mnyama and the besta kings of the earth, na e wafalme os wa reis da dunia terra and their armies gathered to wage war pamoja na e os majeshi yao seus wakiwa exércitos wamekusanyika reunidos pamoja para ili kufanya fazerem vita guerra against the rider of the white horse dhidi ya yule contra panda o cavaleiro do cavalo farasi branco mweupe and his glorious army. na jeshi e lake contra o la seu utukufu. The glorioso beast was exército. captured. Lakini yule Mas a besta foi capturada! Aleluia! Akamata yeye. When the Agarrada! battle was about to start, akashikwa Quando a mara moja. batalha estava prestes a começar, ele agarrou a besta. I don't know whether you see my Agarrou. hand. Sijui kama Eu não unaona sei se mkono vocês wangu. estão vendo a minha mão. Agarrou! E agarrou But the ele. beast was captured. Lakini Mas a mnyama besta foi And with it the capturada false prophet na pamoja e com na yule ela o nabii falso wa uongo, who had profeta performed the signs on his behalf. ambaye alikuwa que havia amefanya ishara realizado bandia kwa niaba sinais yake. And with these signs miraculosos he em had nome deluded dela. those who had received the mark of the beast. Na kwa ishara E com hizi esses sinais akawadanganya ele wale enganou waliopokea aqueles chapa que ya huyo receberam a mnyama. And had marca da worshipped his besta image. Na kuiabudu e sanamu adoraram a yake. sua The imagem. two were thrown into the lake of burning sulfur. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que queima And com the rest of enxofre. his army, the rest of the beast's army, were killed with a sword coming out of the mouth of the rider of the white horse. Wale E waliosalia o waliuawa resto do kwa upanga exército da uliotoka besta kinywani mwa foram yule mortos com a aliyekuwa espada que amempanda sai da farasi. boca And all daquele the que está birds montado no cavalo gorged branco. themselves on their flesh. For me, I E say they todas as engorged aves se themselves. fartaram da carne deles. Eles se deliciaram com a carne They deles. began to peck, eating the intestines first. Eles and then going começaram to the rest. pelos intestinos primeiro, então eles depois comeram o resto. Can you see that I Aleluia! give you this instruction? Vocês podem se sentar para eu dar essa instrução? Ele está That dizendo wickedness will be restrained. que a iniquidade será restringida. That the Lord has been on this perpetual duty E from que o time Senhor tem immemorial, from estado creation, neste dever perpétuo restraining the desde a dominion of criação, wickedness. restringindo o domínio da iniquidade. kuendelea tangia uumbaji akizuilia utawala na mamlaka ya uovu. And that when now Christ E came, que quando agora Cristo and you veio, received him and the Holy Spirit inhabited you, Na e você o recebeu, e então o Espírito Santo veio habitar em you você, also became instruments of that você restraint, também restraining se of the devil. tornou instrumento do Senhor para restringir o diabo. É por isso que você está pregando e tirando, libertando as pessoas dele. Por isso que você diz, arrependa, seja santo, seja justo. Vocês agora são instrumentos dessa restrição. Você é a igreja santa, que agora é instrumento do Espírito Santo. Ndio ambao wamefanyika vyombo vya kuzuia uovu, mkieleza ulimwengu waishi maisha ambayo ni ya unyofu katika uhaki na utakatifu. And so the Lord is saying Na kwa hivyo Então o Bwana Senhor anasema está that your cardinal dizendo duty as a Christian, que o seu dever cardinal, principal como your cardinal cristão, duty as a o pastor, seu dever principal como pastor, as a believer, kama como muumini, your crente, principal duty, jukumu o lako seu dever nyeti, when you receive principal, Christ, tangia desde ulipopokea quando você Kristo, recebeu a restrain Cristo, wickedness. ni é kuzuilia restringir a uovu iniquidade katika na maisha sua yako, própria And vida corporately na pia e kijumla katika como jumuiya, cooperadores against the wicked dominion of this earth. e cooperar contra o domínio da iniquidade He may nesta not be terra, revealed ili kwamba para que ele não seja until at the revelado proper time. hadi wakati até o ufao. tempo And then finally, at the end adequado. of it all, Halafu hatimaye Então, no katika final mwisho de wake, tudo the Lord will isso, step in, Bwana o atakanyaga Senhor vai ndani. aparecer Halafu atakamata e yeye. ele virá e vai agarrar. Atasema Ele nimeshika vai yeye. What should I do agarrá-lo with him? Nimfanyie e vai nini? perguntar: o que, You que eu devo will fazer say, com o "Tupa diabo? kwa moto." Watasema, E você vai dizer: "Tupeleke joga moto." no And the devil will be like, fogo. please, please. E o diabo vai falar: não, por favor, por And favor. the Lord will say, Por "Mara, favor. sita E o kusamehe." Senhor vai dizer: agora você vai para o He said, "No, fogo. you just look for a place in your heart to Não, forgive me." Atasema, tafuta você nafasi procura katika no seu moyo wako coração um lugar And the para Lord me will say, "No, perdoar. why should I E o look for Senhor what is vai not dizer: there? I have no não, such a place in my heart. porque eu não tenho nenhum lugar no meu coração para te perdoar. I don't have such a place. I don't Eu waste time não looking tenho for what lugar is not there. assim. Eu não vou perder tempo procurando algo que não está aqui. Não, não, por favor, me perdoe. Não, 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 não. Unajua venye amenisumbua? Unajua venye amenisumbua. Hallelujah. Aleluia!
And so, Na kwa hivyo, Então, restraining wickedness. kuzuilia restringindo a uovu, iniquidade, Restraining wickedness all the time. kuzuilia uovu restringindo kila a mara. iniquidade o tempo todo. Se você encontrar uma That has igreja stopped restraining wickedness. que parou de restringir a iniquidade, um That has cristão stopped holding back, restraining que back. parou de restringir, de segurar a They have iniquidade, allowed wickedness to blossom. Na wameruhusu e ele permitiu, e eles estão uovu ukanawiri. permitindo que a iniquidade está se proliferando, há um problema. Essa igreja Sio biharusi. não é a The noiva. bride, the cardinal duty A noiva, o dever principal da noiva is restraining Ni wickedness. kuzuilia é restringir a And that's why iniquidade. the Lord is saying, uovu. E é por isso que o Senhor está go back to your dizendo: homes and your churches volte aos seus lares e às suas igrejas and restrain wickedness. Na e muzuilie restringam a Rebuke it. iniquidade. Mukikemea. Repreendam, Expose it. Mukiifunua exponham, kwa Separate wazi. from it. Mukijitenga Reject kutoka kwa separem-se mukikemea. dela, and teach the rejeitem-na sheep to e restrain it from their ensinem lives. as ovelhas a restringir a iniquidade nas suas vidas para fora. Aqueles que querem receber o Senhor, repita esta oração. Mighty Lord Jesus, Diga: poderoso Sema, Senhor Bwana Yesu Jesus, mkuu, I repent and turn away from all sin. eu me arrependo e me aparto de ninatubu na todo o kugeuka pecado. mbali kutoka kwa dhambi zote. And I reject wickedness. E eu rejeito a Na iniquidade. ninakataa uovu. Lord, I've received you in my heart today. Senhor, eu te recebi no meu Bwana, coração nimekupokea hoje. moyoni mwangu siku ya leo. And I receive you as my Lord and Savior. E eu te recebo como meu Na Senhor e nimekupokea Salvador. kama Bwana na Mwokozi wangu. Na ninakupokea kama Bwana na Mwokozi wangu. I ask you, my Lord Jesus, Eu te peço, meu Senhor Jesus, Ninakuomba Bwana wangu Yesu, teach me to restrain wickedness. ensina-me a restringir a nifunze iniquidade. kuzuilia uovu. And empower me to restrain wickedness. E me dê poder para Na restringir a unitie nguvu iniquidade. ya kuzuilia uovu. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Katika jina Jesus. kuu la Yesu. I am born again. Eu nasci Amen. de novo. Thank you, thank you. Amém. Asante. Obrigado, From the obrigado. mountains to the valleys. So we need to go. Thank you very much. Asanteni Então, sana. nós precisamos Those ir. of Muito you who have been obrigado. live on air, I congratulate Aqueles de you if you have vocês que said that estão ao prayer. vivo, Wale ambao eu wamekuwa moja kwa congratulo moja, vocês se wale vocês ninawapa repetiram esta hongera oração. hata wakati umeshasema hilo ombi. Kwa wale ambao wamempokea Yesu saa hizi, I congratulate you. Kwa wale Eu ambao wamempokea congratulo Yesu sasa hivi, vocês. ninawapa hongera. Please walk in righteousness. Tafadhali Por favor, tembeni kwa andem em haki. I have seen justiça. the coming of the Messiah. Nimeona Eu vi a kurudi vinda kwa do Mesias. Now we can Messias. go off air. Thank you. Agora nós podemos sair do ar. Obrigado.